tenho dinheiro e perdi, ou se eu vou mexer em coisas fundamentais da empresa que pode interferir no resultado final. E, na verdade, é o contrário, né? Então, tem coisa que precisa ser mexida para interferir positivamente. Antes de fazer qualquer coisa, eu entendo exatamente o DNA da empresa. Quais são os pilares, como que ela começou, por que ela começou, como os donos pensam. E isso vai ser replicado na comunicação de maneira mais otimizada. Isso, eu vou pegar isso e transformar em valor. Ter essa confiança de que vai ter essa modificação e que vai melhorar as vendas. Se for necessário, porque às vezes não é necessário também fazer essa modificação tão profunda, entende? Depende, passar uma avaliação e ver se é, porque às vezes é, de fato, e aí vai ser feito um mapeamento, e aí eu vou trazer isso pra mesa e vai ser discutido. Se sim, se não, se mais, se menos. Ou não, de repente fala, putz, o que já tem já é legal. Dá pra gente só usar isso de uma maneira melhor. E aí, nessa comparação de você fazer com uma equipe interna, a empresa precisa ter alguém lá dentro que conhece da parte técnica do próprio serviço, do DNA da empresa, e contratar uma empresa externa. Como que é essa troca, construção entre uma equipe externa junto com uma equipe interna? Eu preciso estruturar meu marketing. O que eu faço? Eu contrato gente pra dentro de casa, eu contrato alguém de fora. A pessoa não tem nada hoje estruturado. Opção 1, contratar um time interno. Vai ser mais caro, isso é um fato. Porque aí tem os custos da equipe mínima necessária. Trabalhistas, né? Então, o custo da equipe em si, mais os encargos, mais um monte de coisa. Assim, vai em torno de uns 20 mil reais. E detalhe, você vai precisar ter, ainda assim, Você está dizendo em valores mínimos, né? valores 20 mínimos. mil. Tá, eu tô falando assim, por exemplo, uma pessoa à frente disso, uma coordenação, não é nem uma gerente ou uma diretora. Então, assim, pra máquina aí do marketing de 20 mil reais funcionar, ainda assim precisa ter alguém na frente disso. É uma operação cara. Bom, quando a empresa tem uma verba muito boa e prefere realmente ter as pessoas dentro de casa. A equipe interna, ela é mais cara e ela exige também um treinamento, tem a curva de aprendizagem. Essa galera vai entrar na empresa, ela vai ter que conhecer todos os processos, todos os detalhes e aí sim começar a operar. A diferença de uma terceira, uma agência, é que essa curva de aprendizagem ela é menor. Porque justamente já atende outras empresas, outros mercados, então já traz uma bagagem maior. Então, significa dizer que o entendimento e o resultado vai vir mais rápido. E o custo é menor, porque todos os custos trabalhistas ou do time fica a cargo da agência. Vou falar qual que é o melhor, qual que é o pior? Depende. Depende o quanto a empresa está disposta a investir financeiramente e também em relação a tempo. Porque muitas vezes, assim, o que eu percebo, Wagner? A diretoria, ela, quando chega nesse ponto de, putz, eu preciso estruturar meu marketing, ela tá sem tempo. Porque geralmente o marketing é a última ação. Sabe? Tipo, eu já tentei de tudo, do comercial, bibiba, chego no marketing, putz, eu preciso aumentar a venda, não sei mais pra onde ir, vou pro marketing. Então, a pergunta é, qual que é o tempo que você tem pra ensinar alguém pra chegar no resultado? Putz, eu preciso pra já. Então, sugiro alguém externo, pra já começar a rodar e tentar resolver logo os incêndios. Eu já estive como gerente do departamento onde eu construí toda a equipe, exatamente nesse cenário que eu tô te falando, ou reconstruir a equipe totalmente desestruturada, e eu contratei a agência, então eu já fui cliente, já fui agência, atendendo outros clientes, quando e agora eu como DOTS. Então, assim, eu já estive de todos os lados, eu sei como funciona de dentro e de fora. Então, Certo. depende do tempo da empresa, depende da intenção, depende do nível. Opção A, a gente tem ali o time interno, né, que foi montado, construído, custa caro, etc e tal, beleza. A gente tem o plano B, que é, não tem time interno, às vezes tem uma pessoa só lá dentro, um ponto focal, e a agência. Só que, ainda assim, o que a gente faz é um trabalho maior de integração. Então, a gente só não é uma agência que vai lá, faz e vai embora, presta uma consultoria e vai embora. Não, a gente tá no dia a dia da empresa também. Então, a gente é um misto entre uma coisa e outra. Eu não sou parte da equipe, mas eu entro na empresa tanto quanto eu fosse a parte da equipe. Minha atuação, ela vai mais pra dentro da empresa do que as empresas geralmente vendem no mercado. Às vezes é problema acho que é do problema do comercial e não é, né? Às vezes acho que o time comercial é totalmente ineficiente, só que tá jogando uma cara que não é deles. Cada um tem seu papel, sua função, sua responsabilidade. Então, assim como também o contrário não é válido, né? Colocar pro marketing a responsabilidade da venda final. Não é. Organizando esses processos e ter todo mundo bem integrado e bem claro na missão, aí dá certo. Você pode me dizer sobre essa questão de quebra-galho? Por que não é saudável a empresa tomar essas medidas de quebra-galho? Algum freela, mas ela não tem uma estrutura estratégica. O quebra-galho, ele nem tem a responsabilidade de entrar no nível estratégico, ele não tem a responsabilidade de entender os pormenores da empresa, quais são os objetivos. Então, ele vai atender o ponto final da necessidade. Então, por exemplo, cria uma arte azul, amarelo, verde que tem escrito isso. Tá, ele vai criar exatamente como você pediu, mas a pergunta é, por que foi pedido isso pra ele? Isso tem sentido com o que a empresa quer? O quebra-galho você vai gastar um tempo ainda assim explicando o que você quer tudo, mas provavelmente aquilo não vai atender
o que a empresa precisa. Imagina isso numa cascata, né? Na sequência. Então, assim, ponto final da cascata é justamente isso. Eu queria uma arte. Tá, mas por quê? Não tem o porquê. Mas pra atender qual necessidade? Não tem essa resposta. Porque aqui em cima, ninguém desenhou isso com clareza. Muitas vezes, os responsáveis pela empresa não sentaram pra discutir isso. Só vai fazendo sob demanda, que é o apagar incêndio, né? O quebrar galho. Putz, eu preciso de socorro, faz uma arte aí correndo pra mim pra eu tentar vender no final do mês, tá apertado. Mas calma. Pagar uma pessoa, você vai criar um material, mas a chance de você conseguir o resultado que você tá com essa expectativa é muito baixa, porque justamente não foi preenchido esses requisitos anteriores. E quando eu falo essa cascata, não é um negócio super longo, demorado, não é isso, mas precisa de um direcionamento. Gera a sensação de que algo está sendo feito. Sim. Dá volume, porque você pode chegar no final do mês e pedir 50 mil artes pro coitado do designer ali, e no final do mês ele vai ficar maluco e vai fazer, vai dar um volume. Mas a pergunta é, isso vai dar resultado? As coisas, assim, de uma forma geral, até na nossa vida, se a gente vai só correndo de um lado pro outro igual doido, a gente vai chegar em lugar nenhum. Sabe aquela frase famosa lá do Alice no País das Maravilhas? Pra quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho é válido? O diretor da empresa, ele tem que se desapegar a isso e cuidar de outras coisas mais relevantes da empresa e deixar isso com um departamento competente, né? Com certeza, Wagner, é assim. Para chegar nesse nível também existe um processo de entendimento. O diretor que tem outras 1000 preocupações de negócio, parar tudo para ver uma arte que vai para o Instagram, não tem lógica nenhuma isso, mas também não pode terceirizar sem acompanhar. Existe um processo. Para que ele consiga terceirizar com segurança, significa dizer que o que vai ser entregue vai estar de acordo com o que ele quer para a empresa. Para isso acontecer, tem que ter um treinamento com a pessoa, que é o responsável, a pessoa de estratégia, que vai executar a ação junto com o designer, com social media ou com quem mais for, com o redator. Esse papel de estratégia, seja ele interno ou terceiro por uma agência, é fundamental para que o diretor possa se desonerar do operacional. Porque o diretor não tem que ficar preocupado com isso, tá? Não tem, isso é um fato. Ele tem 1000 outras preocupações. E no mundo ideal é que o diretor esteja não preocupado com nenhuma coisa operacional, nem só do marketing e nem absolutamente nada. Não que ele não possa acompanhar, isso ele deve, ele é o dono da empresa. Mas parar tudo para ver isso, não, ele tem que estar com a cabeça em qual que é o meu próximo passo da empresa. Mas para isso acontecer de novo, ele precisa treinar, acompanhar e aí sim gera uma confiança para, beleza, eu sei que meu marketing está funcionando como eu quero, como eu tenho de plano para minha empresa. Você constrói uma relação de confiança, né? O marketing mal estruturado raramente é percebido de forma direta. Por que isso acontece? O resultado fica bem camuflado. Um dos pontos que é bem comum e fácil até de identificar, muitas vezes o comercial vai reclamar sobre os leads. Esses leads são ruins, tão frios, ou o que for. É um trabalho que é camuflado, essa percepção ela é camuflada por quê? Não se sabe se o marketing lá atrás trabalhou mal a campanha e entregou leads de baixa qualidade, de fato, ou se de repente o comercial não está preparado para fazer o atendimento adequadamente. Então, se você não tiver um marketing muito bem estruturado, isso vai ficando aí e vai passando, vai gerando frustração e perde-se confiança também. Quando a gente fala de custo, não é só o custo de investimento de marketing que está sendo mal utilizado, é toda a cadeia que vem na sequência disso. E aí o que acontece? O comercial desanima, certo? Se uma campanha está muito mal feita, entregando leads de baixa qualidade de fato, e que pode acontecer, se não for muito bem feito, o comercial vai desanimar. E aí, assim, para você reconstruir essa confiança é difícil. O comercial, ele é sedento por vendas. Então, a gente precisa manter eles alimentados com boa qualidade e dando feedback devolutiva. Esse é o trabalho estratégico, de não só, eu entreguei 50 mil leads, pronto, fiz minha parte. Tá, mas a pergunta é, marketing, você entregou esses leads como? Qual foi o critério? Qual foi a estratégia que você usou? E aí, vira pro comercial e ainda pergunta, me fala aí, o que você tá tendo de dificuldade? Pra eu ver se eu consigo na minha campanha voltar e ajustar alguma coisa. Então, todo esse exemplo que eu dei aí do processo, tem que ser muito bem trabalhado e só vai ser feito por alguém que tem cabeça estratégica. E que, no fundo, para fazer essas perguntas, a pessoa sabe exatamente o que a empresa quer, para poder direcionar as ações. Sejam elas numa campanha que vai refazer, putz, essa campanha não ficou boa, de fato, marketing. Ou não, comercial, eu acho que você precisa melhorar o tempo de atendimento, que a gente verificou que o tempo tá muito longo, então claro que o lead vai esfriar. Quem vai fazer essa análise completa? Quem sabe o que a empresa quer, onde a empresa quer chegar. Para o ponta a ponta, né? Para chegar à execução da real compra, existem vários processos que precisam ser bem analisados e acompanhados, né? Sim. Isso tem que ser perfeito de todas as partes. Um monte de fator para ele chegar a executar a compra e depois dele comprar, ele ainda precisa ter um pós-venda também perfeito. Então, todos esses processos precisam estar impecáveis, né? Para poder acontecer a venda, né? E após... E a recompra, né? recompra. Que é mais importante recorrência, a né? recorrência, que é mais importante do que a venda em si, porque isso mostra um nível de sucesso muito grande, muito maior do que a primeira venda, porque nesse caso que você deu exemplo, né, varejo, inclusive eu
fiz um projeto, né, numa empresa na qual eu trabalhei, que era exatamente isso. A empresa já tinha um padrão de atendimento de alta qualidade para um público A, e a gente fez um trabalho bem forte no marketing sobre os sentidos da pessoa. Então, as lojas, né, era uma rede, já tinha as lojas muito bonitas, bem decoradas, então a gente foi lá e implementou uma identidade olfativa para a empresa, em todas as suas lojas, um café especial, porque uma loja já usava esse café, que era muito bem quisto pelos clientes, e os clientes amavam. A gente falou, vamos pegar esse modelo e replicar para os demais. Sim. Então aí a gente tá falando, né, paladar, a questão do tato, porque ela era tudo muito bonito, gostoso de mexer, tinha tecido, pra deixar essa experiência da compra muito agradável, mais agradável do que é. E não pode ignorar a questão humana, que foi o que você falou. Então não adianta, né, exatamente o marketing lá, fazer um monte de propaganda, bibibi, falar. Chega na loja, o vendedor tá com cara, né, de saco cheio, a loja tá mal organizada, tá suja. A gente, né, como estrategista do marketing, tem que olhar aquilo que ninguém tá vendo. Ninguém de dentro da empresa tá vendo, mas que o cliente está vendo, antes que o cliente veja. Então eu fui lá, vi, putz, meu, essa lixeira aqui toda lotada, esvazia, limpa, põe atrás da bancada. Como é que foi a entrada do cliente? Ele foi bem recebido? Não foi? Como é que tá a música da loja? Tá bacana? Tá alta? Tá incomodando? Ou tá muito baixa que é imperceptível? Qual que é o estilo de trilha sonora que está nessa loja? Ela é compatível com o público? Inclusive na loja de veículos que eu trabalhei foi a mesma coisa. A gente contratou um DJ, que é bem comum em lojas de shopping, um DJ especializado nesse tipo de produção, onde ele fez 2 playlists, porque eram 2 lojas, uma loja mais premium e uma loja de carros normais. Para cada loja a gente criou uma playlist diferente, com base no público. Então fui lá, tinha feito estudo, eu já tinha feito esse estudo de perfil, quem consome, quanto investe, o que essas pessoas gostam ou não gostam. A gente fez uma avaliação completa das 2 lojas, pediu pra esse DJ, eu briefei, tive reuniões com ele, falei, ó, é assim, assado. Ele conversou com o diretor pra ele também passar as informações, ele criou a playlist e a gente implementou. E a identidade de aroma é muito interessante, né? Muito bacana. Porque tem um aroma mais varejo, um aroma mais premium. Tem estudos científicos de acordo com o público, né? Tem. Inclusive, até vi uma coisa interessante esses dias sobre isso, eu não vou me recordar no total, mas assim, teve uma loja, varejo, acho que era uma marca que vendia calça jeans, era de roupa. E aí eu lembro que eles estavam com uma baixa de vendas. E alguém lá do marketing teve a ideia de, vamos colocar aroma de baunilha, aroma adocicado, gera aconchego. Colocaram isso, aumentou a venda absurdamente. Mediram isso. Então assim, você vê como o potencial que isso tem, mais dentro, de novo, de uma estratégia. Você não vai chegar do nada, sem saber o que seu público gosta, o que não gosta, e jogar um cheiro que você acha legal. E aí o marketing, às vezes, vem pra confrontar isso, né? No sentido de, vamos lá, vou te falar sobre o seu público. Ele não gosta disso. Público feminino e Entendeu? tudo, bem diferente. Bem diferente. Então, esse às vezes acontece, mas geralmente quando acontece é quando a empresa ainda não tá muito preparada pro marketing, porque quando ela está, ela sabe que tem que abrir possibilidades, tem que abrir a cabeça para possibilidades e dar o espaço e ter um parceiro de confiança que vai respeitar esse DNA, essas vontades também da empresa, porque não é só chegar com um monte de técnica de marketing avançada e despejar na empresa, como se fosse uma coisa automatizada, sabe? Não é assim. É trazer a técnica e fazer uma correlação da técnica com a identidade com o DNA da empresa. Com a DNA da empresa, com os pilares, com os valores. O trabalho que a gente faz bem forte é respeitar a empresa. A gente falando sobre os custos, né? No caso de um marketing interno, quais são os custos básicos, mínimos, que uma empresa teria que investir para ter uma equipe de marketing interno? Vamos só esclarecer o que é uma equipe de marketing interno, porque muitas empresas entendem de uma forma que outra. Não é um designer, não é só um diretor, um coordenador. Não é. Porque assim, ninguém avulso consegue resolver problemas. Isso, quem for, precisa sempre de uma estrutura um pouquinho mais organizada que isso. Então, você contratar um redator freelancer para fazer os seus posts, né, ou o seu blog, o que for, não é uma estrutura de marketing, não é. Você contratar só um designer para fazer meia dúzia de arte que você joga nas costas dele, não é uma estrutura de marketing. Então vamos só eliminar essa possibilidade, porque isso não é. Isso é o quebra-galho que a gente falou agora há pouco. Falando de estrutura, eu quero avançar no meu marketing, eu já entendi que o quebra-galho não funciona, então eu vou avançar. Eu contrato alguém, ou eu internamente, ou contrato externo, uma consultoria, uma agência, ou o que for. Internamente, você vai precisar de pelo menos um social media, um designer, um redator e uma coordenadora, um coordenador, né? E alguém especialista em tráfego pago. Então, só aí já foram 5 pessoas numa continha básica. Vai chegar aí 19, 20 mil reais, mais encargos, mais curva de aprendizagem. Então, os custos mesmo dessa equipe, mais o tempo de aprendizagem, e também sinergia da equipe, porque não é só isso, a gente tá falando de pessoas, né? Eu já construí times. Não é um processo rápido. Vamos supor que a gente tá montando essa equipe, eu sou uma empresa, tô querendo montar essa equipe interna. Sim. Em quanto tempo a engrenagem vai estar funcionando por completo? Wagner, tem um ponto que é, dentro das empresas, as pessoas, elas têm um time, isso é informação de RH, entre 3 e 6 meses para se adaptar à
rotina e a dinâmica da empresa. Então, você já conta aí, de 3 a 6 meses para uma pessoa se adaptar à rotina da empresa. Então, beleza, vamos supor que você começou contratando uma pessoa de estratégia. Tem que ser a primeira pessoa que é que vai mapear, entender o que está acontecendo, e ok. Então, ela já está aprendendo. Enquanto ela está aprendendo, ela já está vendo outras pessoas para complementar o time. Cada vez que alguém entra, por exemplo, um redator, um social media, um designer ou uma pessoa de tráfego pago, vai ter esse processo de integração e que também tem essa contagem de tempo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a integração do time em si. Porque, como eu falei, eu já montei times, já montei equipes. Então, o que eu tô falando é minha experiência própria. Tem um tempo de você integrar todos, criar uma cultura dentro do departamento, porque por mais que a empresa tenha a sua cultura, cada departamento acaba tendo a sua cultura, a sua forma de conduzir, muito por conta da pessoa que está à frente. Quando eu conduzi a equipe, a minha forma de liderar, de gerir, ela tem uma característica. O outro gestor tem de outra forma. Então, assim, a equipe precisa estar integrada a isso, para que ela comece a operar bem e trazer resultado. Se a empresa tiver bastante tempo, ok, talvez funcione, mas tem que ter muito claro esse processo, para não ser, de repente, injusto com a cobrança com as pessoas, que elas vão ter esse tempo. É necessário. Agora, falando de uma agência, né, de alguém externo, você não tem esses encargos todos, você tem, muitas vezes, todas essas pessoas dentro da agência, e você tem toda essa estratégia já embutida. No caso da Dots, eu que sou a pessoa à frente disso, justamente porque tem esse viés estratégico. Então, todo mundo que vai atuar ali comigo vai seguir o tom que eu dou. De estratégia, de direcionamento, que é esse conhecimento aí que eu tenho de mais de 20 anos de mercado. Então, eu consigo mapear na empresa, né, num cliente novo, por exemplo, a necessidade, porque justamente eu já tenho essa visão já há muito tempo. Então, é mais rápido para eu entrar na empresa, entender como é que funciona, o que eles querem, como que a gente vai fazer, desenhar junto e botar para rodar. Tem um detalhe importante. Quando você fala de uma criação do zero de uma equipe ou de uma reestruturação total, depende, você tinha até um time que não era funcional por alguma razão. E aí você tem que reconstruir. Sim, você praticamente vai ter uma queda bem considerável. Se você já estava fazendo alguma coisa estruturada, ou talvez não tão estruturada, vai existir uma queda por conta desse tempo. E ainda tem um risco de falhas, né? Sim, mas isso sempre vai ter, no sentido que o marketing, de uma forma geral, né, como técnica, ele vai fazer testes. Não sei se a palavra seria falha, mas o resultado final a gente vai tendo mediante teste. O ponto é, para a gente estar preparado para fazer esses testes de maneira adequada, a gente precisa ter essa base. Imagina um cientista que não se prepara para fazer algum tipo de avaliação com os pacientes, por exemplo, né? Aqueles testes tem de medicamento placebo e não placebo. Para você chegar no momento de fazer os testes, para ir avaliar o que dá certo e o que não dá, você tem que ter essa estrutura preparada. Por que eu tô fazendo esse teste? Com qual objetivo? O que ele quer descobrir? Tá, e aí você pode me falar quando cada modelo faz sentido? Eu vou colocar essa resposta em 2 etapas. A etapa 1, vamos colocar um cenário onde a empresa, ela nunca teve um departamento ou alguém estruturado que faça as coisas de maneira bacana no marketing para ela. Ela chega nessa decisão: o que eu faço? Contrato interno ou não contrato interno, contrato externo? Então, a minha pergunta para essa empresa seria: quanto de verba você está disposto a investir em pessoas e em quanto tempo você está disposto a ter resultado? Se falar, putz, eu preciso rápido, que eu tô enrolado, então talvez não seja melhor você ter uma equipe interna. Precisa de algo mais rápido. Então, alguém externo entenderia mais rápido o negócio e conseguiria trazer o resultado, né, o retorno mais rápido. Agora não, putz, eu quero montar com calma. Eu tenho verba, eu tenho tempo, estou disposto a cumprir esse tempo. Então, ok, acho que vale a pena você ter alguém interno. Então, a empresa que tá nesse segundo exemplo, ela sabe que aí vai pelo menos uns 6 meses ou mais pro marketing dela começar a se tornar funcional. E aí, se tornando funcional, com certeza, na próxima etapa, vale a pena talvez até ter uma agência dando apoio pro marketing interno. Eu já montei times, já tive equipes de marketing dentro da empresa, equipes maiores, inclusive, e eu contratei agências para dar suporte. Eu já tive agência que fazia, por exemplo, só a rede social pra mim, porque o resto da equipe eu tinha montado, eu não precisava. Sim. Eu tinha uma agência que fazia rede social e tráfego pago. Numa outra empresa eu tinha a equipe interna, com designer, inclusive a equipe toda lá dentro, mas eu precisava de uma agência de assessoria de imprensa, porque eu não tinha o jornalista lá dentro da equipe. Então, você vê, ainda assim, alguém externo vai dar um apoio interessante para este cenário onde a empresa prefira uma equipe interna. E vai vendo que ainda assim tem uma necessidade. Pode agregar os dois formatos. Você vê, Wagner, tem várias possibilidades para você construir um marketing na sua empresa que seja bem bacana e que vai te dar resultado. Você já falou, mas aprofundar um pouco mais na sua questão de você já esteve nos dois mundos, seja como uma agência que atendia, que auxiliava o marketing de uma empresa, e você como um marketing de uma empresa que precisou contratar uma agência. O que você tem dessa visão dos dois mundos? Olha, todas as experiências foram muito ricas, pra ser sincera. Falar assim, qual que eu gostei mais ou eu gostei menos, eu gostei de todas. Porque me trouxeram conhecimentos distintos. Falando como Adriana, quando eu estive dentro das empresas como gerente, lado bom.
você consegue entender, né? Você tá no dia a dia da empresa, então você vê os pormenores. Então, eu estou no dia a dia da empresa, eu consigo enxergar o que não é falado. A cultura da empresa, a dinâmica dos times, dos departamentos. Então, essa percepção mais fina, geralmente é quando você está dentro de casa, o que pode ajudar muito nos resultados, né? Você entendendo, e aí depende muito da pessoa que tá ali à frente, se ela consegue ter essa leitura, transformar essa leitura em resultado. Quando eu estive, né, gerindo o departamento nas empresas, eu vi isso daí, o que não era falado, o que era o dia a dia, aquilo que era natural na empresa. Assim sendo, eu consegui me aproximar mais de uma área ou de outra, tendo uma relação de confiança, sentando lá e conversando, vocês conseguem chegar juntos em algumas soluções. Soluções de bastidores, né? Ninguém sabe que tinha um problema, nem sabe que isso foi resolvido, né? Foi uma coisa mais isso é o que aparece muito nesse tipo de atendimento, assim, como você como sendo, né, a pessoa à frente de um departamento, que envolve outros, claramente, né? Então, inclusive atendimento, recursos humanos e por aí vai. E essa pessoa precisa ter uma visão estratégica, senão ela pode estar lá e pode não estar de cabeça, ela só tá lá presente de corpo, mas a mente ela não tá nem observando todos esses detalhes e vários outros. Agora, fazendo um comparativo, no meu papel de, quando eu trabalhei numa agência, né, muitos anos, e eu fazia o atendimento de clientes. O que eu achava muito bacana, você ter contato com várias áreas e setores diferentes. Você consegue se aprofundar em temas diversos, e aí por isso eu trabalhei em muitos setores, com muitos estilos de clientes e trabalhos em momentos de varejo, B2B, B2B2C, em como agência eu consigo atender mercados diferentes, isso aumenta muito o nível de conhecimento. E agora eu à frente da Dots é a mesma situação, só que a diferença é que eu sendo proprietária da Dots, eu trago aí na bagagem o que eu falei desse conhecimento interno, quando você está à frente de um departamento. Então, geralmente a agência não tem esse viés, é um viés mais consultivo. Tô falando que é bom ou que é ruim, colocando panorama. Panorama o meu atendimento, ele é mais pessoal, então eu consigo entrar na empresa e entender mais as coisas. E ainda assim eu sou uma agência. O que você tem a dizer para as empresas, né, para um diretor, para alguém que está pensando nessa contratação de externo e interno, ele tem que analisar o quanto isso vai custar, o quanto isso é importante para a empresa, quais as prioridades que ele vai dar, a melhor escolha para esse empresário aí que está te ouvindo. Eu acho que o primeiro ponto é, se o empresário chegou nesse momento de questionar o que é melhor, significa que ele já avançou bastante, que vai dar uma boa abertura para o marketing, independente do caminho que ele escolher. Precisa ter essa abertura e entendimento da importância do marketing no impulsionamento do negócio dele. Então, ok, ele já entendeu isso, maravilha. Ele já está, nesse momento, se diferenciando de vários outros que ainda estão na etapa anterior. O segundo ponto é como fazer. Tem alguns exemplos aqui nessa conversa do que é bom e do que é ruim de cada um. São escolhas, são batalhas que a gente vai ter. Hoje, justamente, o modelo que eu criei na Dots é o que eu acredito que é o mais funcional para as empresas, porque consegue um custo mais baixo do que você ter uma equipe, um atendimento com resultado mais rápido, e eu consigo ter um entendimento amplo da empresa com o dia a dia. A gente traz aqui uma proposta, é algo mais híbrido entre um funcionário e uma agência. Ainda que eu seja uma agência, eu me nomeie dessa maneira, a minha atuação ela é mais profunda. O que é bom para cada empresa? Depende do quanto a empresa quer investir de grana, depende do quanto de tempo que ela tem para esperar, ou não, eu preciso resolver logo, que é a maioria dos casos, recomendo alguém que tenha essa experiência de estratégia de marketing, que é o que a gente propõe. E aqui, entrando num segundo bloco, falar nesse tráfego pago. Queria saber quando que esse investimento pode virar desperdício e a expectativa do cliente, porque às vezes ele quer chegar rápido do outro lado do rio e tem as pedras ali para ele pisar, ele pode simplesmente sair correndo ali e uma pedra tá solta. E você fala sobre essa questão da estratégia, que seria diagnosticar essas pedras, ver se elas estão firmes antes de pisar nelas. Você poderia me falar um pouco mais sobre essa análise necessária antes de sair investindo, de sair apostando? Como que é essa preparação para esse investimento? Wagner, eu acho que depende de alguns fatores, né? Talvez o principal é o momento que a empresa tá. Nesse cenário, ela só tá buscando o tráfego pago, porque ela não tem nada de estrutura ainda de marketing, é só e somente o tráfego pago. Ela provavelmente tá numa situação de emergência, querendo lead, querendo venda. Assim sendo, a pergunta é, ela tá entendendo que ela escolher essa ferramenta isoladamente tem um risco maior. Não tem uma estrutura por trás, não tem uma estratégia, é um risco calculado ou não? É o primeiro ponto. Se for calculado, ok, então ela está consciente de que pode ser que o tráfego pago do jeito que está sendo feito ali na correria, tudo, não vai dar o resultado. Ou se não, putz, peraí, eu vou olhar melhor pra isso. Já que eu vou botar dinheiro, já que eu vou contratar alguém, então eu preciso saber pra onde que eu quero ir. Eu quero que essa pessoa me traga insights antes de eu sair rodando uma campanha. A pessoa de tráfego pago, então ela tem que ser muito boa e ter uma visão sim de estratégia pra poder responder essas perguntas e aí sim ela desenvolver uma campanha em função disso. Então são questionamentos que se você contratar alguém que tem um bom conhecimento, ele vai conseguir te ajudar a ter um resultado melhor dentro dessa ferramenta. A empresa então precisa vender rápido, logo, está com uma situação ali que precisa fechar o mês, e aí contrata um tráfego pago.
Ela sabe do risco quando não existe uma estratégia por trás, beleza? Tá ciente sobre isso? Esse profissional que ela vai contratar, qual que é o nível de maturidade e de conhecimento dele? Até falou em alguns vídeos anteriores sobre o quanto tem de turista nessa área. O que eu quero dizer com isso? Tecnicamente, até a pessoa pode saber operar bem o equipamento. Isso é valioso, né? Só que, para operar o equipamento, ele tá sendo mexido para atender uma necessidade. Qual que é essa necessidade? Ela tá vinculada a algum planejamento ou ela só tá solta? Então, assim, se ela estiver solta, por mais que a pessoa, o profissional, se esforce ao máximo, ainda assim, ela tem uma margem de perda muito grande. Então, qual que é o objetivo aí da estratégia nisso tudo? É reduzir essa margem de perda, seja do profissional, seja do investimento, seja do resultado. Porque o que acontece? Além do profissional, de tudo isso que eu já falei, né, da consciência do risco, de escolher muito bem esse profissional, de acompanhar também e dar o retorno, a empresa está vendo a sequência do atendimento, porque muitas vezes o funil de vendas tá com problema. E aí, sobre o funil, tem um dado bem importante, bem bacana da HubSpot, que diz que 53% das empresas já admitiram que tem problema no funil de venda. Então, muitas vezes, não é nem do marketing, né, da pessoa que fez o tráfego pago, é porque o funil não tá bem estruturado. Mas quem vai olhar isso? É a pessoa do tráfego pago? Dificilmente. Quando a gente fala de organizar as coisas, pensar na estratégia, qual ferramenta vai ser adotada, no caso do tráfego pago, que esse é o foco dessa conversa, como que ele está sendo encaminhado, por exemplo, pelo time comercial, ou numa loja, como está sendo recebido os clientes. Quem vai olhar isso? A pessoa que fez a campanha? Vai lá na loja ver como está sendo o atendimento? Que vai fazer, de repente, um cliente oculto? Então, assim, como garante que todo aquele esforço tá dando certo? Porque vai dar volume, provavelmente. Isso não é difícil fazer em campanha. 50 mil leads, tá? E aí? Seu time comercial tá bem preparado para receber 50 mil leads? Tá atendendo rápido? Os leads são bons? O tráfego pago, ele é fundamental. Só que ele não é separado do restante do contexto. Então, são pontos que a empresa precisa ter ciência ao escolher. Então, me diz quando o problema não é o tráfego pago. A empresa vai saber que não é problema do tráfego pago se ela fizer esse monitoramento que eu tô te falando, porque ela vai conseguir identificar exatamente onde está o gargalo. É comum que aconteça as empresas elas não fazerem esse acompanhamento, então geralmente quem vai ser responsabilizado sobre eventual falha no processo ou resultado baixo é ou a pessoa de tráfego pago, ou a agência, ou o responsável, enfim, quem tá à frente disso. Só que a pergunta é, como é que tá sendo o atendimento desses leads, por exemplo? Como é que tá sendo o tempo de resposta? O time comercial está preparado sim ou não, né? Ou foi só realmente problema da campanha? Foi mal direcionada? O público tá certo, tá errado? Então, todo empresário, todo dono de empresa, acompanhe de perto isso. Se ela precisa vender logo, a pessoa precisa acompanhar o processo, precisa acompanhar o profissional que tá ali fazendo as campanhas. Pergunta, como é que você tá fazendo sua campanha? Pra quem você tá direcionando? E tem uma troca, porque também o profissional, mesmo que seja ali um isolado de tráfego pago, ele precisa de informações para fazer o melhor serviço possível. Então, não dá para esperar milagre se não tem abastecimento de informações. Também não dá para esperar bom resultado se não tem um acompanhamento. E você pode dar alguns exemplos recorrentes de desperdícios disfarçados de ação? Chega nesse funil e tem as falhas. Quais são as falhas? Existem várias possibilidades aí, Wagner, que eu tenho observado ao longo desses anos. Dá o exemplo de algumas específicas. Vamos supor que toda a campanha está muito bem organizada, o topo do funil está sendo bem feito, vamos colocar esse cenário. E ainda assim não está gerando venda. Tem que fazer uma avaliação etapa por etapa do funil. Primeiro exemplo que eu posso dar é o atendimento inicial desses leads. A pessoa que está responsável, a equipe ou o departamento, atende rápido? Qual que é o SLA definido? Existe um treinamento para essa pessoa do atendimento ou essas pessoas do tipo, você recebeu o lead em até, sei lá, 15 minutos ele tem que estar respondido. Como vai ser essa resposta? Vamos formatar uma resposta juntos? Um padrão? Tá cumprindo os objetivos, os requisitos definidos pela diretoria? Se sim, então ok, a gente desce mais um nível do funil. Ok, então o atendimento a gente garantiu que eles estão seguindo os protocolos, as informações, o padrão da empresa. Próximo nível, comercial. Como o comercial tá recebendo os leads enviados pelo atendimento? Qual que é o prazo? Ele tá entendendo a necessidade do cliente? Ele tá conseguindo trazer uma solução efetiva? Ou ele simplesmente tá tratando como mais um? Porque é muito comum, muitas empresas que recebem muitos leads, não é que os leads são ruins, muitas vezes o time comercial acaba escolhendo os leads que eles querem atender. Isso eu já vi acontecer. Uma equipe grande de vendedores, de repente cada um recebe por dia, sei lá, 20 leads. É bastante. E aí eles escolhem, esse lead mostrou que quer comprar uma coisa mais cara do que o outro, então eu vou dar uma atenção pra ele. Porque dos 20 leads que aquele vendedor específico recebeu, sei lá, 10 tinham possibilidades aí de uma conversão, mas ele escolheu só 5 porque ele queria gastar o tempo só com 5. Mas como que se descobre isso? Fazendo um acompanhamento fino. Esse é o trabalho de estratégia que permeia todo o processo. E no final, por exemplo, fez a venda, né? De todos os leads lá trazidos pelo marketing, foram bem atendidos, chegou na venda, também foi bem atendida, teve os desperdícios, que isso sempre vai ter, não tem como falar que não, isso é real, mas a ideia é reduzir essas perdas e gerou venda. O que também pode acontecer, o que eu já vi bastante. Vendeu lá no mês, né? Um número alto, beleza, uma alta conversão, só que aí, por exemplo, no mês seguinte, a gente viu que teve, por exemplo, muito retorno dessas vendas, muito problema. Pós, muitas vezes, não foi muito bem feito. Mas ele comprou, ele pagou, mas ele ficou super insatisfeito com o pós-atendimento. Ele devolve o produto, ele vai fazer uma avaliação negativa. Então, você vê? Então, assim, aquela venda que fechou no final do funil, ela não é verdadeira, que já tem que fazer uma reavaliação dela do que foi perdido
Então, cada etapinha do funil, ela tem que ser vista com uma lupa. E alguém que vai olhar isso com estratégia, com cuidado, entender o que precisa ser corrigido e providenciar as mudanças necessárias. E aí você, no meio disso tudo, cria frustrações. Uma empresa deposita muita energia, muito investimento para isso e dá errado. E aí esses são os primeiros impactos, né, que ocorrem, né? Essa desestimulação de todo o processo. Isso acontece sim, Wagner. E aí vamos colocar outro cenário aqui para exemplificar essa questão da frustração. Vamos supor que as campanhas no marketing, vamos inverter agora. As campanhas não estão sendo muito bem feitas. E o comercial, ele vai ficar frustrado. Porque o que ele tá recebendo, lembra aquele exemplo do vendedor de 20 leads que eu falei que recebe por dia? Ele é um cara esforçado que ele pegou, falou com todos os leads e os leads não estão virando. Ou não respondem, ou ele não faz um follow-up, ainda que eles tenham um procedimento e ele siga esse procedimento, ainda assim não tá vingando em venda. O que vai acontecer aí num médio prazo? Frustração, porque no dia seguinte ele já vai pegar esses outros 20 leads que ele vai receber e falar, putz, não vai prestar. Então, é uma equação de fino balanço. Você precisa acompanhar isso. E aí, como que você consegue equalizar isso de uma maneira saudável e sustentável? Quando o marketing está muito bem integrado com vendas, né? E a diretoria acompanhando todo esse processo naturalmente. O marketing faz as campanhas e tem um acompanhamento com vendas para verificar se o que está sendo entregue está sendo legal ou não. Oportunidades, porque também acontece isso, tá? Nessa troca. Vendedores trazem sites que vão alimentar uma nova rodada de uma campanha. Coisa que o marketing não tem como saber, porque não está na linha de frente do atendimento. Então, conversas têm que ser feitas do marketing com o atendimento, com o comercial, com a diretoria, quem está na linha de frente. Que são construtivas, São né? super construtivas. Isso é um organismo vivo. Precisa de alimentação e de retroalimentação. Então, o marketing, ele vai entregar e não é, eu entreguei e pronto, acabou, minha parte foi feita. De jeito nenhum. Eu preciso saber, eu preciso ouvir das pessoas, eu preciso ouvir de um cliente numa pesquisa de satisfação, eu preciso ouvir do time interno o que tá acontecendo. E aí, eu vendo ali que, por exemplo, putz, minhas campanhas eu achei que tava super bacana e o comercial levantou a lebre que, ó, tá dando a entender tal coisa. Putz, não é o que a gente quer que essas pessoas entendam. Então, vamos voltar aqui umas casinhas e ajustar a campanha. A gente não deixa esse gráfico cair no desânimo das pessoas, porque essa conversa é feita com constância. O tráfego não é início, ele é a aceleração do processo. O que vem antes do tráfego para poder apertar o start do tráfego? Primeiro, você como empresário, você precisa saber para onde você quer ir, qual objetivo você tem em mente. Porque também, certo, às vezes, quem tá à frente da empresa ou não tem objetivos claros, ou quer uma coisa completamente descolada da realidade. Porque muitas vezes acontece de quem tá à frente e fala, putz, eu quero chegar no resultado X, mas eu tenho X de verba. É claro que essa equação não vai dar certo. Primeiro ponto que eu acredito, Wagner, é vamos alinhar expectativas. O que você consegue investir, o potencial de retorno desse tipo de ferramenta. E, de novo, ela tem que sim estar alinhada à estratégia, porque essa é uma pergunta estratégica. Alguém que é técnico, né, muito técnico em tráfego pago, eu acho muito pouco provável que faça esses questionamentos. Ele vai fazer, então, ó, quanto que você tem de verba? Ah, eu tenho tanto por mês, ou eu recomendo tanto. Tá bom, vamos lá. Só que antes de dar o play, tem essas casinhas pra gente observar. Qual que é a expectativa? Acho que essa é a primeira pergunta, porque senão nenhuma ferramenta vai chegar onde o empresário quer. Então, clareza de propósito é o primeiro ponto. Segundo ponto, como trazer esse propósito para a realidade e como fazer isso acontecer de maneira otimizada com o mínimo de perda possível, com alguém que tenha visão de estratégia. Pode ser alguém interno, pode ser alguém externo, quem for, mas tem que ter visão de negócio. Criar critérios para mensurar a conversão, entender o que precisa ser ajustado, isso também é uma forma de alinhar esse tráfego, né? Com certeza, é fundamental, porque o tráfego vai lá, solta as campanhas, só que a devolutiva, como eu comentei agora há pouco, ela é tão importante quanto soltar a campanha, tão ou mais, porque assim, criar métricas não é apresentar resultados inflados lá, 50 milhões de visualizações, para a empresa, o que ela quer saber? Quanto isso gerou de venda? Claro que é importante a empresa também ter acesso a essas informações, tá? Não é isso, mas pegando o exemplo que a empresa tá usando o tráfego pago justamente para aumentar a entrada de leads, ou de clientes na loja, ou o que for, então o resultado que importa para ela, qual que é a métrica de sucesso para ela? Quanto isso virou conversa efetiva? Cada métrica desenvolvida conforme a necessidade de cada empresa. Pode ser que, de repente, o tráfego pago, ele venha cumprir o objetivo de levar a empresa para outras pessoas, não necessariamente gerar conversão. E aí, nesse caso, a visualização, o engajamento podem ser muito mais importantes. Depende do objetivo, do que a empresa quer, e aí sim, todas as métricas e ferramentas vão ser setadas para trazer esses insights a cada X período de tempo, em função do que a empresa quer de objetivo. Na contramão do que a maioria pensa, pode dizer um pouco sobre essa questão do investimento no tráfego pago, alto investimento, pouco resultado, pouco investimento e muito resultado, como que isso pode acontecer? Wagner, tem várias possibilidades. Tudo que você me pergunta, sempre começa a resposta assim, né? Porque não é preto e branco, né? Tem camadas aí no meio. Então, vamos pegar o primeiro exemplo que você deu. Alto investimento e baixo resultado. Tem que ver o contexto. Foi estruturado? Tem acompanhamento? O funil, além do tráfego pago, tá funcionando direito? Inclusive, né? Isso que é muito interessante do tráfego pago. É você colocar o orçamento conforme a sua realidade e se você fizer um trabalho muito
muito bem refinado, a chance de você conseguir um bom resultado com baixo investimento é alta. É esse o ponto de equilíbrio que as empresas querem chegar, né? Exatamente, que é o ideal, né? Eu quero gastar pouco e ter um bom resultado. Isso é o sonho de consumo de todo empresário, né? Até eu, como agência, quero isso também. Pra chegar nessa equação, não é imediata. Nem eu, com os 20 anos de experiência, consigo chegar pra você e falar, ó, em um mês a gente consegue isso. Mentira, tem testes, eu preciso entender como é que é a empresa, eu preciso entender o que você quer, o que você não quer, o que já testou e deu errado. E a gente vai testando o público e tendo a devolutiva das conversas pra gente guiar as novas ações, ajustar a campanha ou, de repente, não ajustar, reforçar. Numa dessas, sei lá, a gente tá com um cliente 5 campanhas rodando, diferentes, pra testar. E a gente ali acompanhando, 1, 2 campanhas estão se destacando. Mas aí a gente vai lá com o comercial e questiona. E eles falam, não, essas 2 aí, pra gente quase não chega a nada. O vendedor, por exemplo, me fala, o time comercial, não. Ó, esse assunto tal, essa campanha tal tá dando mais retorno. Poxa, então, peraí, vamos voltar essa informação e das 5 campanhas a gente viu que, sei lá, número 5, que o comercial falou que é que tá indo bem. Então vamos botar uma grana mais nela e reduzir de outra que não tá sendo tão boa. Então essa gestão de orçamento também é importante pra chegar nesse resultado otimizado. Quer dizer que o tráfego não resolve, mas pode acelerar com a estrutura. Ele é uma ferramenta poderosa, sim, ele traz os resultados, mas ele não é o centro de todo o resultado. Existem outros aparatos ao redor dele para poder ele funcionar, certo? Exatamente. Ele é uma ferramenta importantíssima, como você bem falou. Claro, se ele estiver associado a outros elementos, principalmente essa visão estratégica, alguém que toque com estratégia as coisas, a chance dele obter melhores resultados é muito maior. Menos perdas, resultados mais altos. Basicamente, o tráfego pago é uma ferramenta muito valiosa, muito poderosa, se ela for muito bem feita e muito bem monitorada e alinhada a uma estratégia de empresa. Eu acho que são esses 3 pontos que definem o resultado que essas campanhas vão dar para a empresa. Ele é uma ferramenta poderosa que, estando tudo muito bem alinhado, pode trazer grandes resultados para uma empresa, né? Para vocês terem uma ideia do potencial positivo, se bem feito, do tráfego pago. Ele é uma ferramenta de verdade maravilhosa. Como eu falei, todo projeto da Dots, a gente tem tráfego pago, porque ele é fundamental. Uma empresa na qual eu trabalhei aqui, o tráfego pago sustentou a empresa, as vendas da empresa durante meses na pandemia. Para você ver, Wagner, a força que isso tem. E aí, na ocasião, a gente fez com base numa estratégia, com base em estudo, acompanhamento, tudo o que eu falei que é necessário de requisito para que ela tenha bom resultado, e teve. Mas nesse exemplo que eu dei, ele se tornou a base. Então, ele pode se tornar muito importante da empresa. Ele é uma ferramenta muito poderosa, se bem utilizada.